Nós queremos falar sobre uma inteligência financeira, amados. Amém? Olha, se você entender esses princípios que nós vamos passar para vocês, ninguém te segura. Você vai romper em nome do Senhor Jesus. Que Deus me dê graça e sabedoria para passar esses princípios da palavra de Deus, para que você vá num nível ainda maior do que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de riqueza, de pobreza, de prosperidade e de inteligência financeira. Fica ligado, não perca, não se distraia. Os irmãos que estão aí, que não podem estar aqui porque estão cumprindo a quarentena, estão assistindo de suas casas, fica ligado para você não perder a linha de raciocínio, amém? Pastor, mas você vai falar de inteligência financeira, você é economista? Não, não sou, querido. Não fiz economia, fiz ciências contábeis. Mas eu quero trazer para você os princípios da palavra de Deus. Amém, gente? Aleluia. Princípios bíblicos aplicados pela maior nação, pela nação mais empreendedora que existe na face da terra. Quem é? Israel. Amém, gente? Aleluia. Deus se importa conosco, amados. Deus se importa com você, inclusive sobre como administrar o dinheiro. Deus se importa como você administra os recursos que Ele coloca nas suas mãos, os bens que Deus coloca nas suas mãos, as propriedades que Deus tem colocado nas suas mãos. Você que é empreendedor, você que é um trabalhador, você que tem o seu negócio, saiba que Deus se preocupa com a administração dos seus negócios, do seu trabalho. Amém, gente? Aleluia. O Senhor, querido, Jesus falou muito sobre o dinheiro. Jesus falou muito sobre posses. Jesus falou muito sobre propriedades, sobre bens, sobre finanças. Os assuntos mais antigos, querido, que o Senhor alertou que o ser humano abate cabeça até hoje. Quais são os assuntos? Família e dinheiro. É ou não é verdade, gente? Até hoje, desde a fundação do mundo, a pessoa cai, a pessoa se levanta, ela derrapa, ela passa dias de necessidade, depois ela avança. Mas essas duas áreas, família e dinheiro, desde o começo do mundo estão presentes, desde a primeira família que Deus colocou na terra. Os dois assuntos mais antigos são família e finanças. Amém? Adão e Eva, querido, teve problemas de relacionamento, transferência de culpa, irresponsabilidade, crises emocionais. Eles tiveram isso. Adão e Eva, começou com eles. Então tudo que você passa hoje não é nada novo. Adão e Eva já passava. Depois vieram os filhos. Caim matou Abel por problema dentro da família e por razões financeiras, por administração, por dinheiro, como cada um administrou. Querido, nessa pandemia, tanta família como finanças tem preocupado muita gente, é ou não é verdade? Nós temos visto famílias serem destruídas. Nessa pandemia, que é a nível mundial, que pegou todo mundo desprevenido, todo mundo foi afetado nos dias de hoje, assim como foram no passado, gente. Então você precisa entender, casais estão se separando por motivos financeiros. Crentes, não é só o mundo não, porque às vezes quando a gente fala, você fala, é aquele meu vizinho que não é crente. Não, irmão, casais dentro da igreja estão se separando por problemas financeiros. Na Bíblia nos ensina sobre dinheiro. Tem mais de 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre administração, sobre posses e sobre bens. Aonde está isso, pastor? Está na sua Bíblia, irmão. E na minha também. Jesus falou mais de finanças, mais de dinheiro, de bens e administração do que qualquer outro assunto. E é incrível e interessante porque que o Senhor Jesus falou mais dessas coisas do que de outras coisas. Veja isso na sua Bíblia. Jesus falou mais de dinheiro do que do céu. Jesus falou mais de finanças do que de pecado. Jesus falou mais de finanças, querido, do que qualquer outro assunto. Você tem que entender que Jesus também disse, presta atenção que eu vou falar agora, porque eu vou falar algumas coisas aqui que vai te chocar.
Amém? Mas a palavra de Deus é para nos chocar, para nos transformar, para termos mudança de mentalidade. Amém, gente? Aleluia. Jesus disse o seguinte, que a maneira com que eu lido com o dinheiro, a maneira que você lida com os seus bens, a maneira que você lida com as suas propriedades, tem um grande impacto na sua espiritualidade. Alô? Talvez você achou que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver. E eu vou trazer aqui princípios, e vamos colocar versículos aqui no telão, para você entender, meu irmão, que a maneira com que você lida com o seu dinheiro, isso tem um grande impacto no seu relacionamento com Deus. Amém? Vou colocar o primeiro texto, o Nando vai me ajudar hoje. Lucas 16, 11, eu quero ler com você alguns textos nesta noite, meu irmão, porque você precisa entender algo. O jeito que eu lido com as finanças influi diretamente na minha relação com Deus. O jeito que você lida com o dinheiro, o jeito que você lida com as suas finanças, implica literalmente, diretamente na sua espiritualidade. Vamos ver o texto. Se, pois, não vos tornasses fiéis nas aplicações das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? O próprio Jesus disse que o dinheiro, querido, é o maior rival dele para ter o seu coração e o meu coração. Tanto é que Jesus não alistou o diabo como o maior rival dele para ter o seu coração. Ele alistou o dinheiro. Então, Jesus disse que o maior rival dele, pelo senhorio da sua vida, não é o diabo, é o dinheiro. Vamos colocar Mateus 6, verso 24, e ver como que Jesus linkou. Quem é o maior rival de Jesus Cristo? Pelo senhorio da sua vida, Jesus falou que não é o diabo, é o dinheiro, gente. Para você ver como esse negócio é sério. Olha o que diz o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra versão, dinheiro. Em outra versão, mamon. Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro, gente? Porque ele sabia que nós precisamos de graça. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de direção do Espírito Santo nessa área, gente. Não é só um livro de regras. Ela nos ensina também sobre trabalho, sobre finanças, sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre administração, sobre bens, sobre propriedade, sobre economia, sobre riquezas, sobre dinheiro, etc. Está tudo lá na Bíblia, gente. Que vamos falar de inteligência financeira, como prosperar em dias de crise, como prosperar em dias de pandemia. Eu não vou falar sobre dízimo, eu não vou falar sobre oferta. Nós vamos falar de como a Bíblia nos ensina sobre finanças. Você está comigo? Amém? Como ter uma mentalidade de abundância e não uma mentalidade de escassez. Diga comigo, mentalidade de abundância. Queridos, como vencer em dias de pandemia? Como vencer em dias de crise? Vamos falar de uma inteligência financeira e como você pode avançar nessa pandemia. Como você pode prosperar, avançar em dias de crise. A Bíblia nos ensina sobre riqueza, sobre pobreza e sobre prosperidade. A Bíblia diz assim, vocês pecam, vocês erram, vocês desfalecem porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia e o poder de Deus, querido. As duas coisas. Vamos começar falando nessa série sobre riqueza, pobreza e prosperidade. Vamos falar de uma mentalidade. Vamos falar das suas crenças mais internas. Vamos falar das suas fortalezas. Das fortalezas na vida de uma pessoa. Vamos estar falando, inclusive, na vida de cristãos. Porque nós estamos debaixo de uma coisa chamada tradicionalismo.
E nós precisamos quebrar isso na nossa vida se a gente quer prosperar. Amém, gente? Eu quero falar primeiramente sobre alguns erros nos entendimentos sobre finanças, gente. Porque nós precisamos ter cuidado com extremos. Todo extremo é perigoso. Nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade desse assunto. Que assunto? Finanças. Às vezes nós ficamos na tradição do que aprendemos e nos esquecemos daquilo que a Bíblia nos ensina, querido. Porque eu e você temos valores, passamos por famílias, passamos por ministérios e aprendemos muitas coisas. E muitas coisas nos ensinaram errado, porque eles também aprenderam errado. Os seus pais ensinaram coisas erradas para vocês, porque eles também aprenderam errado. Então, o primeiro erro que eu quero falar aqui nesta noite é o erro da espiritualidade só por meio da pobreza. Porque tem muita gente que pensa assim: ah, pastor, para ser crente fiel, para andar em santidade mesmo, tem que pagar o preço. Para ser crente de verdade, só quem é pobre. Sabe, querido, às vezes você fala: nossa, ela é tão pobrezinha, mas ela é tão abençoada. Aí nós confundimos os conceitos de humildade com pobreza, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é você ser 100% dependente de Deus. Humildade não é pobreza. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, querido. Nós precisamos entender essas coisas. Com ter ou não ter. Né? Às vezes a gente confunde essas coisas. E a gente acha que a espiritualidade na vida de uma pessoa... A gente acha, queridos, que os bens na vida de uma pessoa, que as finanças, as propriedades, a prosperidade, é um mal na vida de uma pessoa. Tem gente que acha que ser mais pobre é ser mais espiritual. Porque nós fomos ensinados assim, que a espiritualidade está ligada a ser pobre, mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Ah, pastor, mas eu aprendi assim. Você aprendeu assim, mas não é o que a Bíblia diz, irmão. Nós temos que ver o que a palavra de Deus diz, amém, gente? Só que a Bíblia, querido, não ensina nada disso. No Velho Testamento, riqueza e abundância era sinal que a pessoa era obediente. Porque no livro de Deuteronômio, Deus falou assim, que quem fosse obediente iria prosperar. No Velho Testamento, riqueza era sinal de obediência. No Salmo 35, 27, não precisa pôr no telão, diz que Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Presta atenção, gente. Deus quer que nós sejamos prósperos. A Bíblia diz que Ele se alegra quando você prospera. Aleluia! No Novo Testamento diz que nós devemos orar por prosperidade. Se o nosso relacionamento com Deus for saudável. Então, queridos, você tem que saber que o primeiro erro é que para ser espiritual tem que ser pobre. Isso não é bíblico. Amém? Glória a Deus. Segundo erro, querido. Agora é o oposto do que eu falei, que é um outro erro que existe dentro das igrejas. A teologia da prosperidade. Que diz que a riqueza temos que ser rico só porque somos cristãos. Ensinamento errado. Ou seja, se você é crente, você tem que ser rico. Essa crença afirma, querido, que todos os cristãos obrigatoriamente têm que ser rico em todo o tempo, em todos os momentos. Isto é um ensinamento extremista e isso é um ensinamento errado. Sabe por quê, gente? Porque quando estudamos a Bíblia, vemos que homens fiéis a Deus, homens de Deus, enfrentaram crises financeiras, sim ou não? José do Egito, Jó e tantos outros. Então te ensinaram que por você ser crente, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema de saúde, você só vai andar de carro zero, que não tem aflição. Esse ensinamento também está errado, querido. E também o ensinamento que o crente tem que ser pobre, quanto mais pobre, mais crente é, também é errado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então qual é o certo? Qual o ensinamento correto? É o que Jesus nos ensina. Esse é o certo.
Amém? Não é o que te ensinaram, não é a sua tradição, não é o que os seus pais falaram para você, mas o certo é o que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Que nós temos que ter um equilíbrio de uma mentalidade próspera. Diga comigo, mentalidade próspera. Não é a questão de quanto você tem, meu irmão, mas de como você crê. Aleluia, como tua mente acredita, como que você vive, porque tem gente que tem pouco recurso, mas vive uma mentalidade próspera, sim ou não, gente? Aleluia, mas também tem gente que tem muitos recursos e vive uma mentalidade de escassez, sim ou não? Sim. O cristão verdadeiro, querido, ele desenvolve uma mentalidade próspera. E esse seminário, essa série de mensagens vai te ajudar a você desenvolver uma mentalidade próspera. Talvez eu já falei algumas coisas aqui que te chocou, mas não é nem o começo, a chapa só está esquentando. Amém? Fala para o teu irmão, a chapa vai esquentar mais. Oh, glória a Deus, né, Devon? Louvado seja o nome do Senhor. Não é você crer, irmão, que porque você é crente tem que ser pobre, e também não é porque você é crente tem que ser rico, mas é ter uma mentalidade de abundância. Amém? Porque Deus não prometeu riqueza para todo mundo, e Deus também não prometeu pobreza para todo mundo. Agora Jesus nos ensinou como lidar com as riquezas deste mundo. E esta série de mensagens vai te ajudar a você fazer isso. Como lidar com as riquezas deste mundo. Então, a palavra para nós hoje é como aprendermos a lidar com as riquezas. Por isso que você está aqui. Por isso que você nos assiste pela internet. Deus nos trouxe aqui para nos ensinar como nós lidarmos com as riquezas. Para nós termos sabedoria, com uma mentalidade próspera, uma mentalidade de reino, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade equilibrada, sadia, próspera. Amém, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto de 2 Coríntios 8, 9. Eu vou colocar aqui no telão, porque a palavra de Deus que vai nos destravar e vai transformar nossa mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Olha aqui o texto. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Você entendeu o que Jesus está falando, gente? A Bíblia nunca disse que Jesus era pobre. Quem fala que Jesus era pobre não é verdade. A Bíblia diz que ele era rico. Olha o texto, gente. Jesus Cristo sendo o quê? Sendo o quê? Jesus era rico, gente. E tem muita gente falando que Jesus era pobre. Não, ele não era um coitadinho. Tem muita gente que fala, coitadinho, aquele Jesus, pobrezinho na cruz. Não, irmão, Jesus era rico. Aleluia. Você está lendo aqui comigo, sim ou não? Jesus assumiu nossa posição para que nós assumíssemos a posição dele. Ou seja, ele era rico, se fez pobre, porque nós éramos pobres e nós se tornaríamos ricos. Por isso que ele fez tudo isso, querido. Agora não é o quanto você ganha. Não é o quanto você tem, o carro que você anda, a roupa que você veste, o restaurante que você janta. Não, irmão, é a sua mentalidade, é as suas crenças, as suas convicções de como Deus nos ensinou sobre o dinheiro. Tem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e tem pessoas que escolhem ter mentes prósperas. Qual você vai escolher hoje? Miserável ou próspera? Próspera, eu também. Nesse versículo, querido, que nós lemos aqui, ele não está falando apenas de dinheiro. Ele está falando de uma mentalidade próspera, de abundância, de saber lidar com o seu dinheiro. Jesus morava no céu, irmão. Como que a Bíblia diz que o céu é? Ruas de ouro, muros de jaspe, muros de pedra brilhante, ou de pérola, cidade de ouro, amém? Só que Jesus deixou tudo isso para nascer numa manjedoura. Essa foi a missão dele. Ele largou toda a glória dele, todas as riquezas do céu, para nascer numa manjedoura. Por quê? Porque era a missão dele. Ele se fez pobre para te tornar rico. Aleluia!
Não só financeiramente, gente, mas em todas as áreas. Ele prometeu uma vida abundante. E vida abundante é não faltar nada em nenhuma área da sua vida. Porque nós temos área espiritual, familiar, financeira, profissional, emocional, ministerial, área da saúde, área de relacionamentos. Ele prometeu não faltar nada em nenhuma área. Agora analisa a tua vida, se você está bem em todas as áreas. Ele veio transformar o nosso choro em esperança. Aleluia. Ele veio transformar as nossas lágrimas em risos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio transformar nossas doenças em cura. Aleluia. Ele veio transformar a nossa desesperança em esperança. Por isso que ele é chamado o Deus da esperança. Ele veio, querido, para transformar os nossos fracassos em triunfo, a nossa tristeza em alegria, as nossas cinzas em festa, a nossa morte em vida, a nossa pobreza pela prosperidade. Aleluia! É por isso que ele veio. Coloca para nós, Nandinho, por favor, João 10:10, querido. Para que ele veio, querido? Olha o texto. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Irmão, eu sei que o contexto desse versículo, quando fala de ladrão, a gente fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não? Isso é verdade. Mas o contexto aqui, alguns teólogos dizem que Jesus estava falando de pastores desonestos, pastores que eram lobos. Porque essa palavra, esse versículo, está dentro do sermão do bom pastor. Mas eu não quero me atentar para a parte A do versículo, porque o nosso tema aqui específico hoje é inteligência financeira, amém? Então vamos ficar com a parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Jesus prometeu uma vida plena, que você saiba, querido, caminhar em todas as áreas, em todas as fases da sua vida, inclusive na sua vida financeira, com uma mentalidade de abundância, próspera, equilibrada, sadia, vencedora, em nome de Jesus. Jesus, querido, ele veio nessa terra. Jesus saiu do céu, mas o céu nunca saiu de Jesus. Então a ideia de um Jesus pobre, como a pastora Fabrícia pregou um dia aqui, a ideia de um Jesus miserável, a ideia de um Jesus coitadinho, é uma ideia distorcida da verdade bíblica. Você pode até colocar Jesus numa manjedoura, mas você não pode colocar uma manjedoura dentro de Jesus. Quantos entende? Ele foi para a manjedoura, mas a manjedoura não estava dentro dele. Porque a prosperidade, querido, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que Deus quer mudar primeiro aqui e aqui, porque a prosperidade é de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Porque Jesus fez, irmão, ele demonstrou uma mentalidade próspera e uma mentalidade vencedora que Jesus Cristo tinha. Porque todas as vezes que ele levou seus discípulos para uma pesca, Jesus ele opera, ele prepara uma pesca em abundância para os seus discípulos, querido. Ele cria o vinho da água, aleluia, e era o melhor vinho. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e serve uma multidão. Tudo que Jesus faz é próspero, é abundante, aleluia, queridos. Quantos milagres que ele fez dessa maneira? O ministério de Jesus, ele foi sustentado por pessoas ricas. Os 3 reis magos trouxeram presente para ele: ouro, incenso, mirra, perfume. Em Lucas capítulo 8 você vai ver que tinham mulheres que tinham posse e sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Em Lucas 12 você vai ver Maria derramando um perfume caro sobre Jesus. Em João capítulo 8 você vai ver que Jesus, ele tinha uma túnica especial que as mulheres ricas fizeram para ele, sem costura, de linho, a ponto dos soldados rasgar em 4 e cada um ficar com um pedaço. Porque as vestes de Jesus eram de linho, sem costura, vestes finas. Jesus era generoso. Frequentemente ele ajudou pessoas a prosperar financeiramente, irmãos.
Ele deixa claro nos evangelhos de que como a gente lida com o dinheiro é reflexo daquilo que passa no nosso coração. Jesus veio ensinar que como nós lidamos com o dinheiro, isso tem ligação direta com o nosso interior, com o nosso coração. Repreendeu certa vez um jovem que se importava mais com as coisas da terra do que com a sua alma. A mentalidade próspera que a Bíblia nos ensina é uma mentalidade equilibrada. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio, gente. Ele incentivou o tempo todo a investir seus dons, a investir os seus talentos, do que enterrar os seus talentos. Jesus nos ensinou que antes de receber as riquezas celestiais, nós precisamos ser fiéis nas riquezas da terra. Por isso que eu estou falando o tempo todo esse versículo, irmão. Para você ter acesso às riquezas celestiais, você precisa ser fiel nas riquezas da terra. Está lá em Lucas. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Põe a mão aqui e fala assim, muda a mente, muda em nome de Jesus. Porque essas doutrinas erradas, querido, a Bíblia ensina que precisamos desenvolver uma mentalidade próspera, amém? Vamos lá, então como é que eu posso desenvolver essa mentalidade próspera? Sabia que você estava perguntando isso. Quando é que ele vai falar como a gente faz isso? Como é que nós podemos desenvolver uma mentalidade equilibrada? Como é que nós podemos desenvolver uma mentalidade sadia? Que Jesus nos ensinou. Como desenvolver essa mentalidade vencedora e próspera? É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. Como desenvolver uma vida próspera, equilibrada e abundante. Primeiro, irmão, você precisa crer nas verdades da Bíblia. Porque as verdades da Bíblia são imutáveis. As verdades da Bíblia, querido, sobre finanças, sobre bens. Você tem que entender que para você ter essa mentalidade próspera e uma mentalidade equilibrada, você só consegue fazer isso se você crer na palavra de Deus. Se você não crer, você não vai conseguir. Independente da sua religião. Essas verdades não mudam. Elas são atemporais, querido. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. São verdades eternas, independente do lugar que você está. Posso ouvir um amém? Nós precisamos crer, querido, porque essas verdades que começam com a nação de Israel. O país de Israel é geograficamente pequeno. A pastora Nazaré já foi para lá. Ela pode confirmar o que eu estou falando. É um país novo. Só que é um país próspero. É um país rico. É um país desenvolvido. É um país inteligente. Agora, como desenvolver uma mentalidade vencedora, equilibrada e próspera? Primeiro, você que está anotando, você precisa saber, meu irmão, que Deus é dono de tudo. Salmo 24, verso 1. Diga comigo, Deus é dono de tudo. E eu vou falar coisas que vai te chocar agora, mas são as verdades da palavra de Deus. Vamos lá. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso no livro de Salmo. Em Ageu você vai ver que Deus é dono do ouro e da prata. E no livro de Levítico você vai ver que Deus é dono de toda a terra. E no Salmo de número 50, verso 10 e 12, diz que Ele é dono de todos os animais e que Ele é criador de tudo. E como discípulo de Jesus nós temos que saber que Deus é dono de tudo e nada é nosso. Pronto, pastor, você estava indo tão bem até agora. Eu pensei que a casa fosse minha. Pois é, não é. Pastor, mas eu pensei que o carro que eu comprei é meu. Pois é, mas não é seu. Por quê? Quem é dono da sua casa e do seu carro? Deus é dono de tudo, gente. Está chocado, irmão? Estou te falando da palavra de Deus. Aleluia. Nada é nosso. Porque o ser humano, ele ama ter posse. Ele ama poder dizer, é meu. E quando perdemos o controle, Deus está dizendo assim, olha, vocês não são dono de nada. Quando vem uma crise como essa pandemia, gente que tinha o nariz empinado, gente que era orgulhoso, gente que era soberbo, irmão,
Gente que tinha muito dinheiro, mas a torneira fechou, o mundo parou, as empresas fecharam. Meu irmão, nós não somos dono de nada. A casa que você mora, querido, o carro que você tem, o tempo da sua vida, os seus filhos não são seus, são de Deus, porque Ele é o dono de tudo, sim ou não? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Por isso que nós, como cristãos, precisamos de uma mente próspera e equilibrada, gente, para entender e reconhecer que tudo é de Deus. Você precisa de uma mentalidade próspera e equilibrada para você entender que Deus é dono de tudo. Porque se você não tiver essa mentalidade, você não entende. Pastor, mas Deus é dono de tudo, tudo. Onde você estava quando Deus criou os céus? Onde você estava quando Ele criou a terra? Onde você estava quando Ele separou o mar da areia? Onde você estava quando Ele colocou os animais na terra? Onde você estava quando Ele criou as estrelas? Onde nós estávamos, irmão? Deus é dono de tudo. Aleluia. Ele não deu o título das coisas que Ele criou para nós, irmão. Não. Ele continua dono de tudo. E a primeira verdade que você precisa saber para ter uma mentalidade próspera, vencedora e equilibrada é você saber que Deus é dono de tudo. Amém? Segunda coisa que você precisa saber nessa noite, irmão, para ter uma mentalidade equilibrada, próspera e abundante. A primeira é saber que Deus é dono de tudo. E a segunda está lá em Salmo 135, 6. Deus está no controle de tudo. Diga assim comigo, Deus é dono de tudo. E Deus está no controle de tudo. Olha o que o texto diz. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. Gente, Deus está no controle de tudo. O cristão só vive uma vida abundante, financeira, equilibrada, gente, quando ele entende e crê nisso. A porta se fecha para você muitas vezes. Muitas vezes você recebe uma má notícia. Muitas vezes a gente perde negócios. Muitas vezes a gente perde dinheiro. Muitas vezes a gente perde o controle da situação. Mas Deus nunca perde o controle. Aleluia. Daniel na Babilônia, Deus continuava no controle. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Aleluia. Deus age, Deus opera. Paulo disse assim, Deus não perde o controle. José estava no Egito, mas Deus estava no controle. Jó estava na prova, mas Deus estava no controle. Daniel estava na cova, mas Deus estava no controle. Jesus estava na cruz, mas Deus estava no controle. Aleluia! Amados, nós estamos numa pandemia que está afetando o mundo, mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Presta atenção, querido. Deus não perdeu o controle da sua vida. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, gente. Na palma da mão de Deus está todo o universo. Aleluia. Você acha que esse Deus não está cuidando da sua vida? Muitas vezes você acha, querido, que Ele não está no controle de tudo. Descanse nessa soberania de Deus. Porque tem gente que acha que Deus não está vendo o que está passando. Mas Deus sabe, Deus continua sentado no trono e Ele tem o controle de tudo. Aleluia, glória a Deus, amados. Aleluia. Está muito frio aí, gente? Sério? É porque é o seguinte. Então, é porque é o seguinte. Se para vocês que estão frio, vocês têm que sentar um pouquinho mais para frente. Sabe por quê? Vocês estão bem na porta do ar-condicionado. Se vocês sentar aqui do lado da Nícia, aqui, o ar não chega. Porque quanto mais na linha do ar você estiver, mais frio vai estar. Então, né? Eu sou do time dos calorentos. Eu gosto de sentar de frente pro ar. A pastora já não. Ela é friorenta. Então, procura sentar não na frente do ar. Procura sentar nas fileiras entre os ares. Amém, gente? Mas vamos lá. Terceira verdade que você precisa saber, querido.
Deus é dono de tudo, Deus está no controle de tudo. E terceira, Deus supre todas as nossas necessidades. Texto bíblico, Filipenses 4,19, gente. Fique com as verdades bíblicas essa noite, também. Olha só. E o meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, gente, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, aleluia, querido, Ele supre todas as necessidades, Ele é provedor. Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É uma questão de fé. Em Gênesis, Abraão, ele tem uma nova experiência com Deus, e ele vê um Deus provedor. Deus é fiel, Ele não mente, Deus nunca falha, mas Deus é imprevisível, gente, de como vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer. E presta atenção, porque é aqui que muita gente se perde. Vou falar de novo, muita gente se perde, porque se esquece que Deus é imprevisível. E aí a gente se perde, sabe por quê? Porque você quer que Deus faça como você quer. Senhor, eu quero assim, quero assado. Irmão, Deus age como Ele quer e não como você quer. Posso ouvir um amém? Deus age da maneira inesperada, gente. Deus supriu Israel no deserto com maná caindo do céu. Deus usou um corvo para levar carne para o profeta na beira do riacho. Deus usou leproso. Deus usou um lanchinho de um menino para alimentar uma multidão de 15.000 pessoas. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quer. Aleluia! E nós precisamos entender isso, querido. Quarta verdade que você precisa saber nesta noite. Porque você fala: mas pastor, se Deus é dono de tudo, e eu? Qual é a minha função no processo? Eu vou te falar nessa quarta verdade, qual é a tua função, querido. Está lá em Lucas 16, 11 e 12. Nós somos administradores das riquezas de Deus neste mundo. Olha que coisa linda. Vamos lá. Se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Verso 12. Se não vos tornasses fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Gente, presta atenção. Nós somos mordomos. Nós não somos dono de nada. Nós somos mordomos de Deus. Nós, querido, cuidamos das riquezas de Deus neste mundo. Nós somos administradores. É a mordomia cristã, querido. O que Deus está te dando não é seu. É para você cuidar. Tudo é dele. Mas nos deu a responsabilidade de administrar os recursos que são dele. Como estou entendendo, diga amém. Então você tem que saber que você não é dono da sua casa. Não, pastor, mas eu comprei com o meu dinheiro, com o meu salário. Você comprou com salário, com suor, mas você não é dono da sua casa. Quem é dono da sua casa? O que você é da sua casa? Administrador. Mordomo. Sabe, queridos, quando você morrer e eu morrer, Deus já está emprestando o seu bem e o meu bem para outra pessoa. Sim ou não? Alguém vai morar lá. Se a casa fosse sua, ninguém ia morar. Mas a casa não é sua, é de Deus. Então, quando você morrer, vai ter um filho, vai ter um parente, vai ter alguém morando lá. Sim ou não, gente? 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz que nós somos despenseiros fiéis. Deus me deu o privilégio, querido, a bênção de cuidar das coisas dele na terra. Você tem que entender isso. Você é um administrador dos bens, das posses, das propriedades, dos dons espirituais, da saúde. Você está responsável por administrar tudo que Deus coloca na sua mão. Então, querido,
segura na parede, que eu vou falar uma coisa forte agora. Parede não, na cadeira, né? Na parede. Tá vendo, Edevan? Você vem arrumar aí o gesso e eu fico agora com parede na cabeça. Aleluia. Queridos, tem gente que vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta e já acha que fez a obrigação. Mas não é só isso. Pronto. Agora a chapa vai esquentar de novo. Você vai dar conta a Deus de tudo que Ele colocou nas suas mãos. E agora vai estreitar, irmão. De tudo o que Ele lhe deu. Tudo o que temos é de Deus. E temos que administrar bem nas pequenas coisas, para Deus colocar as grandes coisas na nossa mão. Porque a Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, Deus vai colocar você no... Amém? Pastor, eu gasto o meu dinheiro como eu quero, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, eu que trabalho, eu que levanto cedo, eu vou trabalhar, eu faço o que eu quiser. Não é assim, meu amado. Não é assim, minha amada, que funcionam as coisas. Você precisa administrar o dinheiro que não é seu, é de Deus. De uma maneira equilibrada. E agora entra a nossa responsabilidade. Porque você tem que administrar o dinheiro que não é seu, é de Deus, de uma maneira sadia, prudente, sensata, administrar bem os recursos que o Senhor entregou a você. Você só está cuidando, querido, do que é de Deus e não seu. Posso ouvir amém, querido? No livro de Romanos diz assim, todo ser humano, irmão, agora, pai, fecha a porta, senão vai ter gente que vai querer sair daqui agora. Romanos diz assim, querido, todo ser humano, todos, dará conta diante de Deus daquilo que recebeu. Nós vamos dar conta. Isso aqui, querido, não estou falando de salvação, não. Mas a Bíblia diz que nós deveremos comparecer diante de Deus para dar conta das coisas que Ele te deu, para administrar. As coisas que Deus deu para você administrar aqui na terra, quando chegar aquele grande dia, todos nós, todos, irmão, vamos ter que prestar conta a Deus. Vamos comparecer diante de Deus para prestar contas. Vamos ter que prestar contas um dia, gente. Um dia, Jesus vai chegar para mim e falar, Wagner, eu te dei esposa. Wagner, eu te dei filhos. Eu te dei casa, te dei família, te dei carro, te dei ministério, te dei recursos, te dei propriedades, te dei posses. E Jesus vai terminar assim para mim. Como você cuidou de tudo isso que eu te dei? É forte ou não é, gente? A Bíblia, querido, não diz tudo o que Deus vai perguntar nesse grande dia. A Bíblia não revela quais são as perguntas que Ele vai fazer. Mas tem duas delas que a Bíblia nos mostra o que Deus vai nos perguntar nesse encontro que todos, volto a dizer, todos nós teremos com Deus. Tem duas coisas que a Bíblia diz que Deus vai te perguntar. Então você já vai se preparando para quando você chegar lá, Ele vai te perguntar isso. E você vai até falar, é verdade, o pastor tinha me falado. Então vai se preparando a mão. Porque Ele vai te perguntar o seguinte, no Enem de Deus, no teste de Deus, irmão, todos, no comparecimento diante de Deus, Ele vai te perguntar duas coisas com certeza. Está na Bíblia isso que eu estou falando. A primeira coisa que Ele vai te perguntar é, o que você fez com Jesus Cristo na sua vida? O que você fez com o meu filho que eu dei para morrer no seu lugar? E ressuscitou ao terceiro dia. E eu te dei uma oportunidade para você se reconciliar comigo através de Jesus. O que você fez com Jesus na sua vida? Essa é a primeira pergunta que Ele vai te fazer. Segunda pergunta, biblicamente que Deus vai perguntar nesse grande dia. O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com as posses que eu te dei?
O que você fez com as propriedades que eu te dei? O que você fez com os recursos que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com tudo isso que eu coloquei na sua mão? Você está preparado para responder essa pergunta? Porque ele vai te perguntar. Queridos, entenda, nós somos mordomos. Aí eu até, outro dia eu ouvi um pastor falar do Batman. Quem já assistiu Batman aqui? Pode levantar a mão, não é pecado não. O que é o Batman? Assim, eu vou falar meio por cima, sei que tem especialista aqui de Batman mais do que eu. Mas o Batman, os bandidos matam os pais dele, ele é muito rico. Aí ele se afasta, vai numa cidade, aprende artes marciais, aprende a lutar. E depois de um tempo ele volta. E quando ele volta, quem recebe ele na mansão dele? O mordomo. Como é o nome? Quem falou? Você assistiu Batman também, né? Alfred. Aleluia. Mas você lembra o que o Alfred falou para o Batman? Você não lembra, né? Vou te falar, Nando. Meu Senhor, eu estava te esperando. Eu cuidei de todas as suas coisas. Eu administrei todas as suas finanças. Está aqui a sua mansão. Inclusive, eu já marquei uma reunião para o senhor hoje. Pode entrar, porque tudo isso é seu. Eu sou apenas um mordomo. Irmão, assim como o Batman foi e voltou, um dia Jesus vai voltar também e vai perguntar a nós, como mordomos, o que fizemos com tudo que Ele colocou na nossa mão. Glória a Deus, querido. Jesus um dia vai voltar, querido, e vai perguntar o que você fez com o dinheiro que eu te dei. Ele entregou uma porção de coisas para nós cuidarmos, querido. Ele entregou uma porção de coisas para você ser um administrador. Não somos dono de nada, Ele é dono de tudo. Aqui na terra temos que ser os melhores mordomos, temos que ser os melhores administradores, um mordomo fiel, um administrador fiel. Por isso, querido, que é uma questão de mentalidade, e não é uma questão se você tem muito ou você tem pouco, amém, gente? É uma questão de mentalidade, é como você cuida, porque isso vai determinar onde Deus vai te colocar. Presta atenção, irmão. É muito sério o que eu estou te falando. Talvez nenhum pastor te falou isso, mas eu vou te falar. Como você cuida, como você administra o seu dinheiro, vai demonstrar onde Deus vai te levar. Os glória a Deus até sumiram agora, né, irmão? Essas coisas chocam, mas essas coisas são verdades. E eu vou finalizar falando de uma promessa para quem é um bom administrador, amém? Aleluia. E nesta promessa existem 3 bênçãos contidas nessa promessa para quem administra bem daquilo que Deus entregou na sua mão. A Bíblia fala de 3 bênçãos para os administradores que foram fiéis daquilo que Deus te deu, irmão. A primeira bênção é: nós crescemos na intimidade com Deus. Tem muita gente que, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Senhor, aumenta a minha intimidade. Irmão, você quer ter uma intimidade com Jesus? Administre bem o dinheiro que Ele coloca na sua mão. A nossa fidelidade, querido, a administração, a nossa obediência promove uma maior intimidade com Ele. A gente cresce espiritualmente. É interessante como Jesus linkou crescimento espiritual com administração financeira. Sabe por quê, querido? Ele... Então, esquece aquele negócio, eu já ouvi muito isso. Esquece aquele negócio que a pessoa diz assim a você: olha, eu nunca tive tão bem espiritualmente, mas eu estou quebrado financeiramente. Jesus ligou a saúde espiritual com a saúde financeira. Na Bíblia, as duas coisas andam juntos, querido. Quanto eu mais ando fiel, mais administro bem, mais eu me relaciono com Deus. Em João 14, 21 diz assim: quem administra bem vai crescer no relacionamento com Deus. Irmão, você quem quer crescer no relacionamento com Deus aqui? Então, administre bem os recursos que Deus coloca na sua mão. Quem nunca ouviu essas coisas que eu estou falando, irmão? Pode levantar a mão. Tem muita coisa que eu estou falando que eu também não tinha ouvido, porque não nos ensinaram, ou nos ensinaram de uma forma errada. Mas graças a Deus que você está aqui, amém? Para ter um crescimento, para viver as grandes coisas do Senhor, amém, gente? Segunda bênção de quem administra bem o que Deus coloca na sua mão: a pessoa desenvolve um caráter piedoso, um caráter aprovado.
Deus usa o dinheiro, querido, para refinar você. Segura na cadeira de novo, Edevan, agora vai ficar estreito. Vou falar de novo. Deus usa o dinheiro para refinar, apurar, ajustar, transformar você. E agora eu vou falar uma coisa, querido. O dinheiro é o maior teste da nossa fé. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Da maneira que nós lidamos com o dinheiro, é um indicador da nossa espiritualidade. Por isso, querido, que Jesus disse que o dinheiro é o maior rival do senhorio do seu coração. Lembra que nós lemos aqui? Não pode servir a Deus e as riquezas. Porque ou há de servir a Deus ou ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O jeito com que você lida com o seu dinheiro, querido, desenvolve o seu caráter. Não é o que dizem? O que a gente ouve por aí? Você quer saber o caráter de uma pessoa? Dê dinheiro a ela. Quem já ouviu isso, gente? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dá poder para ela. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dá posse, dá propriedade, dá coisas para ela. Sim ou não, gente? Não é isso que a gente ouve por aí, gente? Tem gente, irmão, que acha que Deus está provando a pessoa quando Deus manda um deserto. E agora eu vou quebrar os seus conceitos que você tem sobre isso, querido. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, Deus está me provando, eu estou num deserto. Segura na cadeira. A Bíblia fala de quando Deus, na verdade, provou alguém, não foi quando ele estava no deserto, foi quando Deus deu muito para ele. É o contrário, Deus te prova quando ele te entrega muito. Vou te falar. Exemplo. Quando Jesus chamou Pedro e os outros discípulos, irmão, foi antes da pesca ou depois da pesca? Já vou responder. Foi depois, não foi antes. Os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nada. A empresa quebrou, não vendeu nada, não pegou nada. Irmão, presta atenção. Os discípulos, Pedro era empresário, barco de pesca. Pesca a noite inteira, precisa pescar peixe para vender, para comer, para sobreviver. Pesca a noite toda, não pega nada. A empresa de Pedro quebrou, faliu. Como muitas nos tempos de pandemia quebraram, faliram. Mas não foi quando eles estavam falidos que Jesus chamou eles. Jesus fez o quê? Pega o barco de novo, vai para o mar, joga a rede para o lado direito, e quando eles pegaram uma grande porção de peixe, sim ou não, gente? Tiveram que chamar outro barco para ajudar, porque era muito peixe. Foi recorde de venda da empresa de Pedro. Superfaturamento, irmão, a maior venda do ano. E agora é que Jesus então chama Pedro e os discípulos. Quando eles tinham recursos, não era quando eles estavam falidos. Jesus está chamando agora, que eles estão com dinheiro, irmão. Porque agora é a hora que Pedro pode falar, não, Jesus, quando eu estava na pior, o Senhor não me chamou. Agora que eu estou rico, o Senhor me chama, não. Agora eu vou usufruir da pesca, vou usufruir do meu dinheiro. Jesus chamou os discípulos depois da pesca e não antes. Irmão, teste de Deus é quando Deus coloca recursos na nossa mão, para ver a capacidade que você tem de administrar. E assim que Deus vai examinar o seu coração. Eu sei que eu estou falando muita coisa, mas por causa do tempo eu tenho que correr, irmão. E a última promessa, a última bênção que eu quero falar para você nesta noite, você que administra bem o dinheiro que Deus coloca na sua mão. Quando você administra bem, você começa a ter uma estabilidade financeira. Quem começa a desenvolver uma mentalidade equilibrada, próspera, saudável, começa a ter estabilidade financeira. Porque ele está vivendo dentro dos princípios de Deus. Então, meu irmão, não é uma questão se você é crente, tem que ser pobre. Ou se você é crente, tem que ser rico. Não, não é nada disso que eu estou falando. É uma questão de uma mentalidade próspera. Uma mentalidade alinhada com os princípios da palavra de Deus. E não é só o dinheiro. Tem que haver como é que você administra o seu tempo. Como você está administrando o seu tempo. Como você administra a tua família, como você administra os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, querido. Com tudo que Deus colocou na sua mão, como você administra.
que Deus nos deu uma mentalidade de abundância, irmão. Não depende se você está na fase que tem mais ou tem menos. Mas se você sabe que você está administrando bem, com fidelidade. A Bíblia fala que quando José estava por cima, ele administrava bem. Mas a Bíblia também fala que quando José estava por baixo, na prisão, ele administrava do mesmo jeito. Ele administrava bem, na fase boa ou na fase ruim. José, ele continuava fiel. Lembre-se, querido, Jesus vai voltar. E o que temos feito com aquilo que Deus está nos dando? Por isso eu quero ministrar no seu coração hoje, irmão. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade próspera, equilibrada, de abundância, de vencedora, irmão. Aqui na terra, nós precisamos desenvolver isso para administrar aquilo que Deus está lhe dando. Não há nenhuma pessoa que está aqui hoje e nos assistindo pela internet que Deus não tenha te dado nada para você administrar. Todos que estão aqui e todos que me ouçam pela internet, todos temos alguma coisa que Deus nos deu para administrar, sim ou não, gente? Então a gente precisa orar. Deus não designou ninguém para ser pobre ou rico, irmão. Mas tem pessoas que têm mentalidade de abundância e outras mentalidade de escassez. Como você vai ser? Como você vai lidar com aquilo que Deus está lhe dando, irmão? Você precisa pensar. Todas essas quintas-feiras, dessa série de mensagens que eu vou trazer, eu quero orar depois da palavra, eu vou orar daqui a pouco. Eu quero orar pela sua vida financeira. Especificamente, irmão. Porque a Bíblia me ensina que temos que orar por todas as áreas, amém? Não é pecado você orar pela área financeira. Não tem nada de mal você orar pela sua vida financeira. A Bíblia fala de uma mulher que estava com dívida, procurou o profeta orou por ela e ela pagou a dívida. Então é bíblico o que eu estou falando aqui. Todas as quintas eu vou orar pela tua vida financeira. E eu creio que Deus vai responder ao nosso clamor. Mas você precisa transformar a tua mente. Pedro tinha, querido, que pagar o imposto. E procurou quem? Jesus. Jesus dá uma palavra de conhecimento. Pedro vai lá, pega no peixe a moeda e paga o imposto. Queridos, nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Para que nós possamos viver e ter uma vida equilibrada, saudável, uma mentalidade próspera, irmão. Vamos orar especificamente, tá bom? Porque Deus pode me dar mais, Deus pode te dar mais. Eu vou administrar bem. Você pode falar: Senhor, pode me dar mais, eu vou administrar bem. Senhor, eu estou sendo fiel no pouco, Ele já pode me subir de nível. Presta atenção, queridos, Deus já pode subir você de nível. Você está administrando o pouco que Ele te colocou na mão, porque se você estiver administrando bem, o Senhor vai te aumentar de nível. Aleluia. Então vamos orar agora, queridos. Se coloque em pé, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora especificamente pela vida financeira do seu povo. Nós oramos pela área econômica, meu Pai. Oh Senhor, nós queremos ser generosos e administrar bem aquilo que é teu. É o Senhor que abre, é o Senhor que fecha, é o Senhor que alinha, é o Senhor que faz milagre, é o Senhor que multiplica, é o Senhor que tem portas abertas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre portas essa semana para o teu povo, Pai. Abre portas essa semana, envia provisão. Família com sabedoria, administradores fiéis, que nós sejamos mordomos fiéis, e que naquele grande dia, nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Pai, que o Senhor nos dê uma mentalidade de abundância, uma mentalidade equilibrada, uma mentalidade próspera. Quem concorda, diga amém. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus.